Salve nação! E o Fluminense, hein? Perdeu para o Bahia e após o jogo teve polêmica na entrevista com o Diniz após repórter revelar que tem jogadores falando que o time do treinador é uma bagunça. Eles chegaram a usar um termo sobre você, cara, de bagunça. Se o cara que deve estar criticando hoje tem que criticar. E o Felipe Melo e o Marcelo não vieram. Fica aí até o final do vídeo que vamos te mostrar isso tudo com todos os detalhes. O Fluminense perdeu para o Bahia de virada pelo placar de 2-1 e após o jogo teve polêmica após repórter revelar os jogadores que falaram que o jeito do Fernando Diniz colocar o time em campo é bagunçado. Se liga aí, ó. Eu nunca vi futebol assim. Eu falei mais de uma vez. Nunca vi. Isso foi questionado lá contra o Olímpia, que jogou o Ganso de 8. O time tem que saber ocupar o setor. A gente não toma. Se você analisar o que aconteceu no jogo, não tem a ver com o meio do campo, que você está falando que tem a gente no setor. A maioria das chances, se você pega o jogo e assiste e depois vê se a leitura é mesmo. As chances do Bahia, todas, desde o primeiro gol, foi erros da primeira fase de construção. Não deve que perder meio do campo. Isso é uma leitura que a gente quer que seja assim, mas no fundo não é assim. Primeiro gol, a gente estava com uma bola limpa de contra-ataque, para o Lima oferecer uma bola, escolher o passe, ele deu um passe, virou um contra-ataque. Foi escanteio, no escanteio a gente não tirou o chute tomando gol. O segundo gol, a gente estava com a bola na primeira fase de construção, o Martinelli forçou um passe dentro, a gente tomou um contra-ataque, depois a gente desorganizou ali no setor, tomou o gol, o Cauli recebeu uma bola ali no meio, onde não era para receber, fez uma jogada individual e fez o gol. O que isso tem a ver com o setor de meio de campo? Você fala que tem menos gente no meio do campo. Não é assim que funciona. E as outras chances do Bahia, quase todas, a gente errou no começo. Se tivesse mais gente, ia sofrer. Se tivesse perdido muito duelo, que teve muita bola no alto, a gente perdeu muito duelo ali, os caras se aproveitaram disso, eu concordaria com você. Mas não foi o que o Bahia fez melhor. Aí a gente começou a pressionar, a gente começou a errar na saída. Quando a gente estava com a bola no meio do campo para frente, a gente começou a errar também na primeira fase de construção, coisa que a gente não erra. Não que isso não possa estar certo, isso pode estar certo. Mas não é porque a gente perdeu que isso aí confere a realidade do jogo. É uma coisa de falar do zagueiro, do Martinelli, não foi assim. Os erros que a gente cometeu erros hoje, qualificar mais na saída, a gente errou. A maior parte dos nossos erros foi na saída. Se a gente tivesse errado hoje, igual contra o Bragantino, se tivesse tivesse um zagueiro no segundo gol, talvez a gente não tivesse tomado gol, talvez, porque ia ter uma leitura melhor. Mas as coisas acontecem não, só porque não tem o jogador da posição ali. Mas e a polêmica, hein? Durante a coletiva, um repórter indagou Fernando Diniz sobre a bagunça da sua equipe e ainda revelou 2 jogadores que falaram isso. Bora ver. Se o cara que deve estar criticando hoje tem que criticar contra o Inter também. E não ganharia Libertadores. As coisas são assim, mais ou menos assim, para ser uma coisa fiel àquilo que está acontecendo. Então é isso, a lógica é essa, é melhorar o time para poder, às vezes dá certo, às vezes não dá certo, mas sempre a tentativa é de melhorar a equipe. Eu vou sempre não vou colocar isso aí, todo mundo sabe que eu vou fazer uma coisa, se precisar sair do convencional, eu vou fazer para melhorar a equipe. E o Fluminense só ganhou Libertadores, o título histórico e ganhou a Recopa, porque ele não é um time convencional. Algumas entrevistas de jogadores que jogaram com você, em especial o Rafael Veiga, o Marquinhos, zagueiro da seleção, eles chegaram a usar um termo sobre você que era de bagunça organizada, um termo que eles usaram na entrevista. Eu acho que essa é uma boa oportunidade para você explicar para o torcedor que está acompanhando a entrevista a sua lógica nessas improvisações. Porque, por vezes, você tem até o jogador da posição, mas você prefere terminar e, dentro de uma partida, mudar os jogadores que já estão em campo, ou até jogadores que vêm do banco, colocando eles em outras posições. Qual é a sua lógica quando você pretende fazer isso? A lógica é melhorar o time. Fazer o time ter mais chance de fazer o gol, de ganhar do Inter para poder ganhar a Libertadores, por exemplo. Essa é a lógica. Não tem outra lógica. Essa é a lógica. O time melhorar para poder conseguir o resultado que a gente precisa. Quando a gente teve mais jogadores fora de posição, no segundo tempo, foi a hora que a gente teve mais chance de poder empatar o jogo e o time cresceu. Obviamente que se a gente tivesse os jogadores da posição, que eu achasse que fosse ficar melhor com o time, ia jogar o jogador da posição. Nunca mexo e crio para poder piorar o time. Então é isso que acontece. Essa pergunta ela é válida hoje e ela é válida para o jogo do Inter de Porto Alegre. Então, se aquilo lá foi bom, porque ganhou, senão seria um motivo de questionamento. A gente tem que tentar ajudar a torcida a entender. Eu acho que quem tentou resolver o problema, em outras ocasiões eles estavam, a gente perdeu.
É sempre bom a gente poder contar com todo mundo, mas era o certo a fazer nessa partida e a gente errou como um time, como um todo. Não foi nada específico que o Felipe Melo e o Marcelo não vieram. E após o jogo teve Rogério Ceni respondendo polêmica em entrevista com jogadores. Isso. Quarta e domingo, como jogador, como treinador. Acho que é meu 28º Campeonato Brasileiro. E eu estou aqui sempre vivo. Para mim, a maior pressão que eu sofri na minha vida foi quando eu fui morar embaixo da arquibancada de um estádio. Por 4 anos eu fiquei, aos 17 anos de idade, longe da família. E vivendo com 2/3 de um salário mínimo. Essa foi a grande pressão que eu sofri na minha vida. Mas confesso a você que é sempre importante vencer. Se nós tivéssemos mantido aquele resultado, mesmo não sendo superior ao Internacional, que nós não fomos, eu reconheço, mas não foi um jogo tão disparelho assim, né? Eu acho que nós poderíamos, ou mesmo que se tivesse um empate hoje com esse resultado. Mas hoje acho que é muito mais, não é nem pelo resultado em si, mas da maneira comportamental do time. Eu acho que o resgate comportamental de como a gente deve defender um jogo, como a gente deve se postar no jogo, e que isso sirva de espelho para a gente mesmo na sequência do campeonato. A chuva atrapalhou um pouco, porque a gente estava muito bem, estava pressionando bem, estava conseguindo jogar, e depois esfriou um pouco o jogo, mas agora ver o que a gente errou, para corrigir, porque final de semana tem um próximo jogo e a gente tem que estar focado nos 3 pontos. Na frente da nossa torcida aqui, o jogo começou um pouco difícil, né, com a chuva ali. A gente não esperava que o campo ia estar tão mal assim. Ainda bem que deu para voltar e continuar o jogo. A gente se juntou ali, queremos voltar com tudo para tentar virar esse jogo e foi o que aconteceu, a equipe está de parabéns. Aquele gol ali, fala um pouquinho sobre o lance, você conseguiu tirar o Manuel ali, fazer um belo gol, fala um pouquinho. Foi um belo gol aí, muito feliz também, o Jean achou um grande passe ali. E aí, nação, o que vocês acharam da polêmica pergunta do repórter na coletiva do Diniz? O jornalista acabou revelando que alguns jogadores falaram que o sistema tático do Diniz é bagunçado, como Marquinhos do PSG e Rafael Veiga do Palmeiras. Bora botar fogo na discussão, quero muito saber da tua opinião. O Danilo na seleção brasileira, após os amistosos que estrearam com o Dorival no comando técnico, já tinha dito que o Dorival é mais organizado e também faz o simples, aquele arroz com feijão. Vocês acham que o Diniz inventa muito? Alguns jogadores, principalmente os da seleção, reclamaram do jeito que o treinador colocava a equipe em campo. Vocês acham que o Diniz realmente tem essa bagunça tática na sua equipe? O Fluminense tá mal, é função e culpa do treinador? Ou então a culpa tem que cair nos jogadores? Eu quero muito saber da tua opinião. Bora botar fogo nessa discussão, mas antes de você opinar, só não esqueça de se inscrever no nosso canal, hein? Ativar o sininho e deixar muito like nesse vídeo. Valeu, até a próxima!